Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre o tema criminalidade. Bom, este tema é importante pois faz parte da nossa sociedade e merece ser discutido de forma consciente. Além da nossa conversa, vocês também vão ouvir trechos de duas entrevistadas muito especiais que gravamos. Um com uma policial militar e outra com uma com uma advogada. Bem, elas irão compartilhar suas experiências no trabalho e como funciona a parte da segurança pública e da justiça. Vamos começar. Bem, vocês sabem o que são pessoas inimputáveis? Ah, eu sei, pessoas inimputáveis são aquelas pessoas que, por determinação da lei, não podem ser responsabilizadas criminalmente da mesma forma que um adulto. Ah, sim! Um exemplo são os menores de 18 anos. Eles não respondem pelo crime como adultos, mas pelos chamados atos infracionais. Segundo as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Muitas pessoas discutem a redução da maioridade penal. Para entendermos melhor, nós podemos lembrar do caso da Suzane von Thier. A Suzane tinha mais de 18 anos quando foi julgada por participar do assassinato dos pais. Ah, se ela fosse menor de idade na época, ela não receberia uma pena de prisão como adulta. Ela poderia receber uma das medidas socioeducativas previstas no ECA, incluindo a internação por até 3 anos. Para entendermos melhor como a justiça atua menos casos, vamos ouvir agora um trecho da entrevistada que realizamos com uma advogada. Ela explicou de forma simples como funciona a responsabilidade das pessoas que cometem crimes e a importância do direito à defesa. Vamos conferir. E no Pod do Malu, estamos tratando sobre o tema criminalidades. Hoje vamos trazer uma advogada para falar um pouco sobre este tema. Trouxemos 2 exemplos de casos de crimes muito famosos, com os temas aqui sendo o crime contra o patrimônio, que um desses casos é a Lava Jato, e o crime contra a vida, que um desses casos é o caso da Suzane von Richthofen. Doutora Mara, fale um pouco sobre esses 2 casos. Bom dia, é um prazer estar aqui falando para vocês. São 2 casos que de fato são casos muito famosos, né? São 2 exemplos, como você já explicou, né, sobre crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida, né? São o que a gente chama de 2 tipos penais. São duas linhas de crimes diferentes. Crime contra o patrimônio é sempre os crimes que são contra bens, coisas materiais. No caso da Lava Jato, né, a Lava Jato não é um crime, a Lava Jato é o nome de uma ação, né, nome de uma investigação que se iniciou para desvendar, né, esses casos de corrupção. O crime propriamente dito é a corrupção. Né? Ali foram vários crimes cometidos, mas o fim, né? A ideia desse crime era sempre obter vantagem. Né? No caso dos crimes de corrupção, que são os crimes que a Lava Jato investigou, são dinheiros, recursos públicos, né, que foram parar no bolso de políticos corruptos e enfim, outras pessoas que entraram nesse meio para obter vantagem e para
se apropriar indevidamente de um dinheiro que era para ser investido na saúde, na educação, no lazer da população em geral. E no caso da Suzane von Richthofen, né, que é um crime contra a vida, é um caso que chocou bastante, né, é um caso que aconteceu há mais de 20 anos e até hoje quase todo mundo já ouviu falar nesse crime. Né? Mesmo que tenha acontecido, vocês nem eram nascidos, mas com certeza vocês já ouviram por alto, talvez não tenham conhecimento do que foi exatamente o caso, mas provavelmente já ouviram falar, né? No caso da Suzane. E é um crime realmente que chocou bastante, foi um crime muito grave. E é um crime contra a vida, porque ela tirou a vida dos próprios pais. E é um crime que choca, né? Chocou na época e continua chocando até hoje, né? Nesses dois casos, é obrigatório que alguém defenda os acusados? Sim. Toda a nossa legislação, né, tudo que a gente faz em um processo, como um processo deve acontecer, como alguém deve ser julgado, tudo é baseado na nossa Constituição. A Constituição, ela diz que não existe um processo sem advogado. Todo mundo tem direito à ampla defesa. Né? Então, se alguém está sendo acusado de alguma coisa, essa pessoa ela tem o direito, ainda que ela não queira, ainda que a pessoa diga, eu sou culpada e não quero advogado, ela obrigatoriamente vai ser assistida por um advogado, independente de ela querer ou não, porque não existe um processo sem advogado. Ninguém é declarado culpado também sem um processo. Ainda que alguém seja ali preso furtando, roubando, né, se for um crime contra o patrimônio, ou matando alguém, se for um crime contra a vida, essa pessoa ela só vai ser declarada de fato culpada após ela passar por um processo legal, né, investigação, acusação, julgamento, e só após o juiz prolatar, né, ou der uma sentença declarando aquela pessoa culpada, só então essa pessoa passa a ser culpada. Antes, ainda que no caso, por exemplo, vamos usar como exemplo, no caso da Suzane, né, foi descoberto que ela teve a participação, né, na morte dos pais, mas legalmente falando, ela só foi considerada culpada após a sentença do juiz. E mesmo sendo um crime tão grave, era obrigatório, ainda que ela dissesse que não queria, era obrigatório um advogado acompanhando todo o processo dela. Se ela não quisesse, não tivesse dinheiro para pagar um advogado, por exemplo, seria nomeado um defensor público. Um advogado que é custeado pelo Estado, o Estado paga esse advogado para que defendesse ela. Né? Nesse caso da Suzane ou em qualquer outro caso. Da Lava Jato também, se algum dos integrantes, né, dessa quadrilha, enfim, que foi investigada, se declarasse culpado e dissesse que não queria um advogado, ainda assim essa pessoa obrigatoriamente seria assistida por um advogado. Poderia nos falar por que o advogado é importante nesses casos? Sim. Um processo, ele precisa respeitar a lei. A lei, ela é bem clara em dizer como um processo deve ocorrer. E em alguns casos, né, pode ter falhas. Uma investigação pode conter um erro numa investigação, pode ocorrer um erro na fase de inquérito policial, pode ocorrer um erro na fase processual. E o advogado está lá para isso. Ele vai acompanhar, né, o acusado, ele vai buscar com que o acusado seja respeitado, ainda que seja uma pessoa que cometeu um crime. Mas existe uma coisa chamada direitos humanos. E os direitos humanos, eles precisam ser respeitados.
Por isso que uma pessoa que ainda que tenha cometido um crime tão grave, ela não pode ser agredida fisicamente, ela não pode ser torturada, né? Por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, ela não pode ser torturada para ela confessar. Se ela for, no caso, vamos usar como exemplo o caso da Suzane. Se ela negasse o crime, né, enfim, ainda que a investigação apontasse para ela e ela continuasse negando, e aí alguém torturasse ela para ela confessar que ela matou os pais, essa confissão ela seria inválida e esse processo ele seria inválido, né? O processo ele tem que respeitar regras e o advogado está lá para isso, para garantir que essas regras sejam respeitadas. Bom, doutora Mara, foi muito bom ter você hoje aqui no nosso podcast. Obrigada por esclarecer várias dúvidas. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Ei, e como é que as pessoas com problemas mentais são julgadas, Ana? Bom, este é outro assunto importante. São as pessoas com transtornos mentais que cometem crimes, certo? Nesse caso, a justiça avalia se a pessoa tinha capacidade de entender o que estava fazendo. Dependendo da situação, ela pode receber tratamento especializado em vez de uma pena comum. Crime é falta de oportunidades. Também existe a discussão sobre a relação entre criminalidade e falta de oportunidades. Também existe a discussão sobre a relação entre a criminalidade e falta de oportunidades. Pesquisas indicam que locais com menos acesso de educação, esportes, culturas, empregos podem apresentar maior vulnerabilidade a criminalidades. Mas isso não significa que Vai de novo. Mas isso não significa que Vai de novo. Mas isso não significa que a pobreza causa o crime. A maioria das pessoas enfrentam dificuldades e escolhem seguir. Vai de novo. Mas isso não significa que a pobreza causa o... Vai de novo. Mas isso não significa que a pobreza cause o crime. A maioria das pessoas enfrentam dificuldades e escolhem seguir um caminho correto. E agora, como nós estávamos esperando, vamos ouvir o trecho que fizemos com o policial militar. Roda a vinheta! Idiota. Ela contou um pouco sobre sua profissão, os desafios do combate à criminalidade e a importância da prevenção. Roda a vinheta, vamos ouvir. Pausa. Bem, nossa entrevistada é uma pessoa muito querida. Nossa querida terceiro sargento do batalhão, terceiro batalhão de missões especiais, mais conhecido como tático, da Polícia Militar. Isso. Pode cortar. Pronto. Bem, como é o seu trabalho no dia a dia? Bom, o trabalho da Polícia Militar, ele é para atender ocorrências, prevenir crimes e, acima de tudo, garantir que o cumprimento da lei. Também exige da gente disciplina e coragem, com certeza. E me diz, quais são as suas maiores dificuldades enfrentadas no seu trabalho? As dificuldades, eu digo por mim, vou falar em primeira pessoa, que a gente tem
um cuidado, uma cautela em relação ao risco de vida que a gente corre se expondo quando a gente está na nossa folga e no nosso serviço. E também a atenção que a gente tem que dar para a família, né? Eu sou mãe, então eu tenho que me dividir entre a policial militar e a mãe, a mulher que tem que cuidar também dos afazeres da casa. É isso. Diga, em sua opinião, como é que a senhora acha que a população poderia ajudar no combate à criminalidade? Denunciando é uma das situações que poderia ajudar. A denúncia, ela é sigilosa, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, obedecendo e cumprindo as leis. E agora para os pais, que levem a educação aos filhos e ensinem-os o valor que tem a polícia militar para a sociedade. Teria algum conselho a mais ou só foram isso as suas palavras? O meu conselho para os jovens seria para estudar, porque o estudo ele te leva à disciplina e uma pessoa disciplinada dificilmente ela vai ser tendenciosa a coisas ruins na vida. Então estudem muito, respeitem a sua família, seus pais e obedeçam às normas, desde as normas da escola às leis que estão aí impostas para toda a sociedade. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada pela sua participação. De nada. Então, podemos finalmente rodar a vinheta. E os crimes cometidos em classes sociais mais altas? É importante lembrar que crimes acontecem em todas as classes sociais. Pois bem, enquanto alguns crimes envolvem violência, outros podem até envolver a fraudes, a corrupção, golpes financeiros e a sonegação de impostos. Ou seja, a criminalidade não está ligada apenas à condição financeira das pessoas, como os crimes são punidos. E como os crimes são punidos? A polícia investiga. O Ministério Público pode apresentar a acusação e a pessoa tem direito à defesa. Se houver condenação, a punição depende do crime e pode incluir prisão, multa, prestação de serviços ou medidas socioeducativas em... Antes de terminar, queremos deixar uma mensagem para todos os jovens. Bom, o crime pode parecer um caminho fácil, mas todas as consequências podem durar por toda a vida. Bom, escolha o estudo. Não, vai de novo. Escolha. Faz assim. Bom, então escolha os estudos, esportes, o trabalho, boas amizades e uma forma de contribuir o futuro. Quer que eu faça? Quer que eu faça? Você faz? Não, pera. Bom, escolha os estudos. Bom, escolha os estudos, o esporte, o trabalho e as boas amizades. E uma forma de contribuir um futuro melhor. Construi, faz de novo, vai. Não, mano. Vai. Tá. Rápido. Bom, 2, 1. Bom, escolha os estudos, os esportes, o trabalho e boas amizades. E uma forma de construir um futuro muito melhor. Cada decisão que tomamos hoje ajuda a definir quem seremos amanhã. Por isso, mantenha longe dos crimes. Mantenha longe dos crimes ou tudo que possa levá-lo para o caminho da criminalidade. A verdadeira coragem não está em desrespeitar as leis, mas em fazer a coisa certa, mesmo quando ela parece mais difícil. 3, 2, 1.
Vamos lá. Três. Obrigada por nos ouvir. Até o próximo podcast.